É, a folha salarial mais alta da América do Sul está fora da Copa Libertadores na fase de quartas de final. Mais uma vez cai precocemente a equipe do Palmeiras da competição mais importante do continente latino-americano. E o Grêmio sobrevive com uma folha salarial que não chega à metade da folha salarial do Palmeiras, mas praticando um futebol muito mais organizado, muito mais estruturado, muito mais tático e ofensivo do que o futebol do Palmeiras, que depois que tomou o segundo gol contra o Grêmio, né, o segundo gol do Grêmio, não conseguiu mais criar nada no jogo de ontem, né, no jogo de terça. O Grêmio fez o 2-1, depois disso não sofreu e ainda teve chances para ampliar o placar, com o Palmeiras jogando em casa. Não venha me falar que não estava jogando em casa porque era no Pacaembu, era um jogo em casa do Palmeiras, 37 mil pessoas apoiando, e o Palmeiras não conseguia criar. Eu não estou falando aqui de fazer gol, estou falando que o Palmeiras não conseguia criar, parece o Corinthians jogando. Aliás, Felipão e Carille são técnicos muito parecidos. As pessoas em geral costumam comparar o Carille com o Tite, mas quando você olha o estilo de jogo das equipes, o Carille está muito mais próximo do Filipão. Ou muito mais próximo do que o Tite já foi um dia lá em 2011, 2010, né, até 2012. Mas hoje o futebol praticado pelo Corinthians e pelo Palmeiras é muito semelhante. É um futebol que preza, e o que é esse prezar, né? É bom deixar claro. É um futebol em que a maior parte do treinamento dos caras é sem a bola. Você tem que treinar na mentalidade do Filipão e do Carille, posicionamento sem a bola, a equipe recuada, a importância de marcação de todos os setores, como o Love marca, como o Cleison marca, como o Daverson marca. Então, quer dizer, você escolhe jogadores pelo seu potencial de marcação e você deixa de estruturar a equipe ofensivamente, com tabelas, com triangulações, com transições, com infiltrações, com chutes de média distância, com chutes de longa distância, com uma jogada trabalhada, sem ser bola parada. Os gols do Palmeiras só saem de bola parada, boa parte dos gols do Corinthians só saem de bola parada, porque é muito fácil trabalhar a bola parada ofensivamente em comparação com um jogo mais difícil, complexo, que é as jogadas pelas laterais, infiltração dos meias, né? Bola parada é o gol mais fácil que existe no futebol. O resto, você vê que o treinador é bom ofensivo, né? Quando sai gol de outras formas no futebol, né? Bola parada é mais fácil, o segundo mais fácil é cruzamento da esquerda ou da direita vindo para o centroavante cabecear. Se o time só faz gol desse jeito, significa que o time é muito ruim ofensivamente. A produção ofensiva, não estou falando dos jogadores individualmente, mas a produção ofensiva do time é ruim. Quando o time faz gol com o meia infiltrando, com o centroavante girando, tocando para alguém, com jogada trabalhada, que dá 30 e tantos toques na bola antes de chegar no gol, aí você vê que o time tem uma estrutura ofensiva mais parruda, uma estrutura ofensiva mais robusta. O que fez a parada da Copa América? A parada da Copa América igualou os times fisicamente, que era onde o Palmeiras sempre sobrou. O Palmeiras sempre teve mais tempo, em geral, né? Não sempre, mas em geral teve mais tempo de trabalhar fisicamente os atletas, porque saiu de competições precocemente, e aí tinha tempo, tinha a semana toda para trabalhar e tinha elenco. O Palmeiras é o melhor elenco do país ainda. Ainda não, sempre foi. Desde que, enfim, é a maior folha salarial, é a folha salarial mais cara. O Flamengo agora aproximou, depois que trouxe Felipe Luiz e Rafinha, estão praticamente igualadas. A do Palmeiras ainda é a maior. Mas o Palmeiras tem muitos jogadores, então rodava bem o elenco. Um jogava o Brasileirão, o outro jogava a Libertadores. O time estava sempre descansado e se impunha fisicamente, por mais que taticamente fosse uma bagunça do ponto de vista ofensivo. Apesar de defensivamente ter sido sempre bom. Agora, a parada da Copa América igualou os times fisicamente, e aí, meu amigo, não adianta você querer se impor fisicamente sobre um outro time que está tão bem quanto você. Precisa se impor taticamente em campo. Na organização ofensiva. E a chegada ou a movimentação de treinadores no Brasil, em conjunto com essa igualdade física proporcionada pela parada da Copa América, foram as maiores responsáveis por essa, entre aspas, queda de desempenho, que eu chamo de queda de resultado, e não queda de desempenho, porque o desempenho é consistente. O Palmeiras não está jogando muito pior do que jogava no começo do ano, só que não está ganhando, porque os outros times estão jogando melhor, né? Porque fisicamente igualou, e os outros times que já eram melhores que o Palmeiras taticamente, ou quem vai se esquecer daquele jogo em que o Palmeiras ganhou com um gol do VAR, aqui no Allianz Parque, por 1-0 do Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense engoliu o Palmeiras no jogo. Não foi uma exceção esse jogo do Atlético Paranaense. Muitas vezes acontecia isso.
o Palmeiras se impunha fisicamente, fazia um gol, se retraía, saía rápido nos contra-ataques, às vezes arranjava até mais gols, mas taticamente o outro time produzia muito mais. O Everton pegava, a bola ia para fora, enfim. Agora, com essa igualdade física e com treinadores muito mais modernos no Brasil, que beleza que finalmente nós acordamos no futebol brasileiro. Hoje você olha, você tem Jorge Jesus, que me surpreendeu, começou muito mal no Flamengo, mas me surpreendeu, o time evoluiu muito taticamente, posse de bola, produção ofensiva extraordinária. Ontem, primeiro tempo do Flamengo contra o Internacional, teve 10 chances claras de gol quase, fora de casa, com o resultado na mão. Fantástico o trabalho do Jorge Jesus. Thiago Nunes, excelente. Rogério Ceni, ótimo trabalho à frente do Fortaleza. Começando agora já bem no Cruzeiro também. Aí eu quero reservar um espaço para o Fernando Diniz depois. Mas você tem Sampaoli, o Cuca fazendo um trabalho ofensivo bacana no São Paulo. Até o Carille melhorou ofensivamente. Ainda está muito abaixo do que pode ser. Mas até o Carille se mostrou um treinador com algum repertório ofensivo. E aí você tem o Palmeiras estacionado na mesmice da física, da imposição e naquela arrogância insuportável do Palmeiras. Insuportável. Não dá pra ver uma entrevista de qualquer pessoa do staff do Palmeiras, do seu Filipão, do seu Felipe Melo, do seu Dudu, do seu Alexandre Matos, do seu Maurício Gagliotti. É um time insuportável o Palmeiras. Arrogante, prepotente, como também é o senhor Renato Portaluppi, mas essa arrogância ela é algo típico do Renato, não se reflete nos jogadores. Toda entrevista do Renato Gaúcho é intragável, ele sempre vai falar que é o melhor futebol do país, que é o futebol mais bonito. Uma arrogância sem tamanho, assim, abissal a arrogância do seu Renato Gaúcho, como também é a do Palmeiras como instituição. O Palmeiras é uma instituição arrogante, Renato Gaúcho é uma pessoa arrogante. Então o Palmeiras subindo nesse salto alto todo, do futebol feio que ganha jogo, não é o futebol bonito, chegou aonde está agora. E cabe ao Palmeiras decidir o que vai fazer com o seu Luiz Felipe Scolari. O Fernando Diniz, que saiu do Fluminense, eu pude assistir o jogo do Corinthians contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana inteiro, e é realmente difícil você entender como que esse time do Fluminense está tão embaixo na tabela. Houve um descompasso entre desempenho e resultado muito grande no Fluminense do Fernando Diniz, muito graças à falta de preocupação do Fernando Diniz com a sua defesa. Acho que o pior goleiro do Brasil hoje é o goleiro Muriel do Fluminense, que ainda é melhor do que o Agenor, que era o goleiro até então. Os goleiros do Fluminense são entregadores de paçoca, estão contratados junto com o Paulo Vitor pela Paçoquita Santa Helena, que aliás é uma delícia. Estão contratados junto com ele porque muito ruins. A zaga do Fluminense é horrorosa. O que entrega de bola todo jogo é impressionante. E do meio pra frente a produção do Fluminense é boa. Apesar de ter perdido jogadores importantes, como o Luciano, que foi pro Grêmio, a produção ofensiva do Fluminense foi muito boa nesse jogo aqui. É sempre muito boa, mas às vezes falta um pouco de sorte, desse tal do imponderável do futebol na frente. Ainda assim, o Fluminense tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, só que tem a pior defesa disparado. E aí é o que eu digo do Fernando Diniz, e vou encerrar este vídeo falando um pouco, que o Fernando Diniz para mim é como o comunismo. Talvez ele em si, a utopia que ele pratica, não dê certo, não seja eficiente. Mas como ajudou o Fernando Diniz a melhorar o futebol brasileiro? Como clareou, foi uma espécie de uma luz em meio à escuridão do futebol brasileiro que vinha 2016, 2017, até antes do Tite ganhar em 2015, 2014, 2013, enfim. Aquela porcaria daquele futebol de ligação direta, de pulando meio campo, de imposição física, o futebol do seu Filipão, o Fernando Diniz foi uma luz. E parece que finalmente nós voltamos a jogar um futebol respeitável no Brasil, um bom espetáculo. A média de público está crescendo, não é à toa. E o comunismo assim também. Talvez como sistema não tenha funcionado, mas melhorou muito para a gente enxergar um pouco e clarear a percepção sobre o capitalismo e as melhoras que ele precisava, especialmente no aspecto social. Assim eu encerro o meu vídeo, um forte abraço para você e chupa, Filipão!